Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Professor? Alô, boa noite. Alô, boa noite, pessoal. Boa noite, mano. Professor, hoje estou a bordo, não vou conseguir assistir a sua aula, mas eu vou tentar pegar no YouTube, ok? Ah, tá ok, beleza, sem problema nenhum. Tranquilo, estou saindo da aula aqui. Tá bom. Valeu.
Ô, professor, tá escutando? Tô escutando. Professor, vai mandar separadamente os exercícios aquele que o senhor mandou fazer ou é para pegar ali É para pegar da lista. para pegar daquela lista ali? Claro, olha, anota aí os números. Tá, pode tocar. Pedi o 2, Aham, o 4, aham. o 8 e o 10. No capítulo 2. Anota bem, Tá. capítulo 2. Tá? No capítulo 1 eu ainda não pedi. Mas vamos deixar terminar esses aí para eu pedir uns do capítulo 1 antes de eu terminar o capítulo Aquela que o 3. senhor mandou ontem, né? No que o senhor mandou ontem. Isso. Show de bola, tranquilo. Tá bom, obrigado, professor, obrigado. Tá? E aí é o seguinte, antes quando a gente terminar o capítulo 3, eu peço uns do capítulo 3 também. Uns 3 ou 4 exercícios para vocês me Show de mandarem. bola. E do capítulo 4 também, e o capítulo 5, então eu não sei se eu vou pedir exercício para vocês, ou se nós só vamos fazer porque o capítulo 5 eu não sei, o capítulo 5 está me deixando com dor de cabeça para pedir, porque o capítulo 5 é só fazer um projeto de um transformador, só isso. Tá? Beleza. Eu vou passar para vocês todo o roteiro de como fazer, beleza? Isso aí não é um problema. Agora, o problema é que mesmo assim como, por exemplo, aquele dia eu passei o exercício, e muitos tiveram dificuldade em só seguir o exercício. Então, isso que eu tenho medo, né? De repente, dar um exercício para vocês e vocês se quebrar demais. O que não teria problema se a gente tivesse em aula presencial, porque daí a gente pegava e sentava todo mundo junto numa aula, ó, vamos fazer uma aula, vamos fazer só para isso aqui, ó. Sentava todo mundo junto, resolvia e aí vocês entendiam tudo, né? É que aqui é difícil, aqui eu só tenho a palavra, eu não tenho outro recurso, né? Não tenho quadro, nem nada, né? Sim. E aquelas notas do outro trabalho, o senhor não tem individual ou não tem ainda? Não, eu ainda não tenho elas todas. Eu estou corrigindo os trabalhos. Eu tenho de alguns, mas não tenho de todos. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu tô pensando em fazer assim, ó.
Quem entregou, ele está certo, leva 10, tá? E aí, cada exercício que eu peço para vocês, cada trabalho que eu dou para vocês, vale 10, tá? E, no final, eu pego o número, somo todas as notas de vocês e divido pelo número de trabalhos que eu pedi. Aí dá uma média. Tá? Tranquilo, tranquilo. Mas esse primeiro aí não tem. Acertou é 10. Não acertou, tenta de novo. Tá? Não tem o que a gente inventar aí. Tá? Beleza, professor. E os outros exercícios aí sim, vocês vão ter que me passar, eu vou ter que dar uma lidinha assim, né? Mas eu acredito que também praticamente quem entrega, quem faz os exercícios, o que eu peço ali é o que está escrito na apostila, né? Nas transparências. O que eu peço tá. Hoje o Rafael me disse que nós vamos engatar mais uma disciplina. Nós vamos trabalhar com a automação 1. Então, nós vamos seguir trabalhando agora. Aí depois eu não sei, depois eu acho que aí eu dou uma parada, aí vocês seguem com outro professor. Né? Eu não sei também qual o que ele pensa em colocar aí de disciplina, né? Mas, se ele quiser, não sei como é que a turma está achando, mas se ele quiser e a turma gostar, a gente pode engatar mais uma, ir até as férias. Vai dar novembro, vai até dezembro, uma outra. Mas aí vamos ver o que o Rafael disse, porque também ficar só com o professor com todas as matérias é ruim também, às vezes é bom dar uma trocada de professor, né? Então, uma outra maneira de trabalhar, uma outra maneira de... Então, às vezes, fica melhor, de repente, passar para um outro, e depois, então, se for o caso, eu volto, né? O ruim também é que a gente trabalha todas as disciplinas, assim, focada, né? Isso aí também, por um lado é bom, porque a gente rende bastante, mas por um lado é ruim, porque todo mundo, tanto para vocês quanto para mim, é todos os dias a mesma matéria, todos os dias a mesma coisa. Então é meio, mas não tem nada não, a gente vai agora já para o ano que vem, se Deus quiser, agora nós temos outubro, novembro e um pedacinho de dezembro, e aí para o ano que vem, então, todo mundo volta presencial, e aí fica muito mais fácil. Quando é presencial é muito mais fácil. As aulas rendem mais, é mais fácil do que a gente está fazendo como a gente está fazendo hoje, né? Que a gente, como está fazendo hoje, a gente acaba andando muito na matéria, mas o entendimento de vocês às vezes não é tão grande assim, porque só está escutando, e lendo ali o que eu estou passando, mas não está, as dúvidas aparecem quando tem que fazer algum exercício, alguma coisa. Para uma aula presencial, nossa, eu faria bem diferente isso. Eu faria mais cálculos, menos teoria, né? Então, até daria uma apostila com essa mesma teoria, mas eu ia passar mais rápido na teoria e ia me deter mais nos cálculos. Mas não dá, né? É o que nós temos por momento, fazer o quê? Né? É o que o sistema oferece. Vamos lá. Bom, pessoal, só então vamos iniciar hoje com o capítulo
Só dar uma passada geral ali no capítulo 3, não, no capítulo 2. Né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar os transformadores, capítulo 2. Aqui, ó. Aqui. Tá, agora sim, né? Transformadores, capítulo 2. Então, vamos passar rápido aqui, só para a gente relembrar o último capítulo, para nós ir para o capítulo 3. Tá, pessoal? Então, capítulo 2, transformadores trifásicos. Aí, nós temos a introdução, o que é um transformador trifásico, um primário, como se identifica as letras para as conexões de primário e secundário, né? Os números dos condutores para a fase RST, o que é BT e AT, BT é secundário, baixa tensão, AT é primário, alta tensão, mas isso não é uma regra, né? Às vezes o BT, baixa tensão, é primário e AT é secundário, tudo depende da situação onde o transformador está colocado. Os tipos de ligações que a gente vai ter que fazer, que a gente faz em transformadores, então são basicamente 3 ligações, né? Aí as ligações que a gente faz no primário ou no secundário. A ligação triângulo, tá? A ligação triângulo nos mostra uma ligação desse tipo aqui, tá? Onde nós não temos um ponto neutro e a tensão de linha, tá? Que é a tensão entre esses dois terminais aqui, ó, esse terminal e esse aqui, as tensões de linha são iguais às tensões de fase. Tensão de fase é igual a tensão de linha. Sem problema nenhum. Porém, as correntes de fase e as correntes de linha não são iguais. Existe uma relação entre elas. Tá? Aqui, nessa próxima transparência, né, dá para a gente ver que a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase com um ângulo de 30 graus. E a tensão de fase é igual à tensão de linha. Essas são as duas grandes características desta montagem, né? Desse tipo de ligação, essa é a grande característica. Tá? Nós falamos mais sobre eles, sobre as ligações, né? Aqui nós entramos na ligação, saímos da ligação triângulo, que é essa aqui, e entramos na ligação estrela. Na ligação estrela, ó, como dá para vocês ver, o que nós temos aqui? Que a corrente de fase é igual à corrente de linha. Ó, a corrente que passa no bobinado é a mesma corrente que sai para a carga, ou que vem do gerador. Tá? E a tensão, ó, a tensão em cada um dos bobinados, que é a tensão de fase, é diferente da tensão de linha. Ó. A tensão de linha, vocês veem que eu tenho 2 bobinados,
entre essa tensão de linha. Então, a tensão de linha é diferente da tensão de fase. O quanto ela vai ser diferente é isso que nós vamos ver, né? Ó, aqui, ó, essa última transparência aqui, ó, nos mostra isso, que a tensão de linha é a mesma situação que nós tínhamos na outra ligação, só que inverte, né? A tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase com ângulo de 30 graus. E a corrente de fase é igual à corrente de linha. Isso aqui, ó, eu estou falando só da ligação. Eu não estou falando de quando eu junto duas ligações. Tá? Quando eu junto outro transformador que tem um primário com um tipo de ligação e o secundário com outro tipo de ligação. Aqui não. Aqui é como se eu tivesse 3 bobinas e estou ligando elas dessas maneiras, de fase, de estrela ou de triângulo. Tá? E tem uma outra ligação, tá? Que é uma ligação, digamos assim, um pouco diferente, que eu posso fazer com um transformador só, que é a ligação zigue-zague. Ligação zigue-zague, então, é essa que nós temos aqui, ó. Onde, ó, vocês vejam o seguinte, onde eu não ligo, eu tenho 6 bobinas, 2A, 2B e 2C. E eu não ligo A com A, B com B, C com C, não. Eu ligo C com A com B e B com C. Então, eu tenho uma situação diferente nesses casos aí, ó. Tá? Então, essa ligação zigue-zague tem essa situação. Tá? Agora sim, agora nós sabendo mais ou menos essas 3 ligações como é que é, então nós vamos juntar essas ligações, pegar a ligação estrela, a ligação triângulo, a ligação zigue-zague, e vamos juntar essas ligações para nós ter o nosso transformador tudo numa tranquilidade, sem problema nenhum, tá? E elas vão ter, aí então, aí nós temos agora, além de ter as características só da ligação, na ligação primária, da ligação secundária, nós temos uma característica, que é a característica do transformador em si, tá? Ou seja, a influência que as ligações vão ter entre si. Por quê? Porque estão tudo dentro do mesmo espaço, tem o mesmo núcleo, e tudo, então, tem a mesma interação. Aí, então, a primeira que nós vimos foi triângulo-estrela, tá? Triângulo-estrela. A ligação delta-estrela ou triângulo-estrela. A conexão delta-estrela ou triângulo-estrela, comumente usada na conexão da aqui, isso aqui que me deixou delta-estrela. Estrela. Ficou errado aqui. Opa! Isso aqui ficou errado se a gente olhar, ó. Olha o que diz dentro, ó. Triângulo estrela, aqui está delta estrela. Então, no nosso caso, nós temos que tirar o delta daqui, ó, e colocar, ó, estrela, que é triângulo, estrela, delta. Então, ó, a conexão estrela delta ou triângulo
triângulo, estrela. Volta tudo, pessoal. Não sei por que nessa situação aqui eu sempre me confundo. É delta, estrela ou triângulo, estrela. É mais comumente usada em conexão de transformador trifásico. Todas essas conexões que nós vamos ver agora são conexões de transformadores trifásicos. Mesmo que em determinados momentos a gente use 2 ou 3 transformadores monofásicos. Então, essa aqui, ó, ele tem uma ligação delta e uma ligação estrela aqui, ó. Tá? Essa delta não tem nêutron e essa estrela tem um nêutron. A diferença delas, básica, assim, ó, olhando de cara, a diferença básica delas é essa. Tá? Então, aqui, ó, nós temos que há, além daquela diferença que há uma diferença de raiz de 3, 30 graus de uma para outra, né? Ó. Então, aqui análise. Ó. Aqui, como é colocado os bobinatos, né? Normalmente o secundário de baixa tensão embaixo e o de alta tensão em cima. Tá? Esse tipo de conformação de núcleo não é muito usual. Tá? Aí nós temos, então, as correntes, né? Então, ó, vai dar essas correntes aí. 270 graus aqui, ó, pode ser vista como menos 90. Tá? Então, aqui fala sobre essas condições aqui de corrente, ó. E tem aqui as vantagens delta estrela. Quais as vantagens que ele tem? Tá? Então, a principal vantagem, assim, digamos assim, a que mais me chama a atenção é a situação em que eu tenho, no secundário, eu tenho tensão de linha, tá? Para fornecer para o meu consumidor, eu posso fornecer a tensão de linha e a tensão de fase. Tá? E elas são valores distintos, bem distintos. Eu não tenho como fornecer as duas sendo um mesmo valor. Essa é uma das grandes vantagens que tem. Né? Mas vocês vão ver que existem outras vantagens aqui, a gente falou bastante de outras vantagens aqui. A próxima é, então, o inverso, né? Onde tinha o triângulo, se botou a estrela, e onde tinha a estrela, se botou o triângulo. Por isso que eu disse para vocês, pessoal, às vezes um transformador, o primário pode ser usado como secundário e o secundário pode ser usado como primário. Então, o que determina primário e secundário, na verdade, é a tensão deles, né? Então, se tu tem um transformador, por exemplo, monofásico, de 220 para 12, tá? Se tu ligar 220, vai sair 12 do outro lado. Mas ao passo que tu pode ligar 12 de um lado e tirar 220 do outro, né? Então,
Se tu não ultrapassar a potência, tá tudo valendo, né? Só não vale ultrapassar a potência. Se ultrapassar a potência, aí sim, aí a vaca vai pro brejo, né? Aí não dá. Tem que ser desse jeito. Aí, aqui nós vimos também, ó, as correntes, ó, relação das correntes. Agora, ao invés de nós termos 30 graus positivos, nós temos 30 graus negativos. Inverte aí a questão do ângulo. A gente vê que a relação de transformação, e aí começa a situação, né? A partir daí eu já tenho relação de transformação. A relação de transformação num monofásico é simplesmente A, mas num trifásico, triângulo estrela já é A vezes raiz de 3. Por quê? Porque raiz de 3 é a relação do secundário, a relação entre primário e secundário, esse raiz de 3. Tá? Então, não tem jeito. Tu acaba tendo que botar o raiz de 3 aqui, nesse cara aqui. Ou tu bota o raiz de 3 direto, ou então tu trabalha com uma coisa como eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de botar aqui, ó, 3, raiz... Opa, deu errado aqui. Raiz de 3 igual 1,732. Então, o que eu faço? Em qualquer situação, eu uso aqui, ó, A vezes 1,732. Fica mais fácil para mim gravar. Mas isso sou eu, isso não quer dizer que todo mundo tenha que fazer assim. Isso apenas eu faço. Né? Se vocês quiserem usar o raiz de 3, opa, beleza, é a mesma coisa. Tá bom? Eu acho que facilita, né? Então, aqui, a gente tem as questões das diferenças de fase, do ângulo que eu falei para vocês, tem mais o desenho de estrela triângulo. Temos as vantagens, as desvantagens, a ligação zigue-zague. Agora a gente fala especificamente da ligação zigue-zague, ó, que ela é como se fosse uma ligação auxiliar, que se tem aqui, ó, para ligar na saída de um transformador um delta, que não tem neutro, e aqui a gente tem neutro, tá? Tem aí as suas especificidades, como a gente pode ver, né? Por exemplo, aqui, ó, cada fase, portanto, se une entre si e as tensões como tal haveria corrente insignificante através do ponto de neutro e pode ser conectado à Terra. Então, vocês já veem que eu tenho a mesma característica do sistema estrela. Justamente por quê? Porque eu tenho uma estrela ali, nós já vamos ver agora. Ó. Olha aqui, ó, essa ponta aqui, ó, desse bobinado, desse bobinado e desse bobinado, está tudo ligado aonde? Tudo ligado aqui, ó, nesse ponto, num ponto só. Então, ó, o bobinado A não liga com o bobinado A, o B não liga com o B e o C não liga com o C. Então, eles se ligam de maneira diferente. Então, aqui eu posso ter um primário, nesse caso aqui ele botou um primário em triângulo e um secundário em zigue-zague. Aqui, então, está como se liga as bobinas, né? Isso aí a gente já viu ontem, não precisamos passar tudo de novo, né? As correntes iguais em magnitude, mais 120 graus defasados entre si, são aplicados aos 3 terminais. Isso aí também
a gente sabe que tem esse defasamento de 120 graus, e antes se usava mais. Hoje, com outros meios mais comuns, a gente já não usa tanto quanto usava, porque existem outros meios mais comuns, como, por exemplo, uma estrela de 6 enrolamentos. Então, aqui tem as condições de funcionamento, né, das correntes da tensão. Temos aí vantagens do zigue-zague, ó, tem algumas boas vantagens, ó, não tem deslocamento de fase, isolamento de corrente à terra, tá? E tem agora o transformador, a última ligação, que é o delta aberto, tá? Eu posso pegar e fazer um transformador com 3 núcleos, tá? Ou seja, posso pegar 3 transformadores monofásicos, né? E fazer eles em delta aberto. Ou então, desculpa, pessoal, mas o colete aqui me atrapalha um pouco. Eu tenho que dar uma arrumada nele. Então, a gente tem essa situação, ó. Então, o transformador delta aberto, ele tem uma característica de, pelo menos no secundário, não ter um dos bobinados, pelo menos. Por quê? Porque se ele pode ter a situação de não ter um bobinado no primário e um bobinado no secundário. Então, tu consegue fazer isso como? Botando só 2 transformadores monofásicos. Que daí, 2 transformadores monofásicos tem um bobinado primário e um bobinado secundário. Tá? Ó. É um caso específico, esse é um caso específico de funcionamento do transformador. Não é uma coisa assim lá muito utilizada, mas também se utiliza, né? Então, assim, ó, a questão não é de se é muito utilizado ou não, o que vai definir efetivamente é o teu conhecimento sobre o assunto. Se tu tem conhecimento sobre o assunto, o que tu faz? Tu vai lá e utiliza, por quê? Porque tu tem conhecimento, sabe aonde usar, como usar, a melhor maneira de usar. Agora, se tu não tem conhecimento do assunto, então tu nem te lembra que ele existe. Então, o bom é ter o conhecimento de tudo, para quê? Para na hora que tu for fazer, para na hora que tu for trabalhar, tu poder, no teu caso, o técnico não vai fazer isso, mas ele pode conversar com o engenheiro para quê? Para que se faça esse tipo de ligação aí, se for o caso, né? Ó, aqui, ó, eu tenho um delta fechado e um delta aberto. Aqui ele está mostrando que as diferenças entre o delta fechado e o delta aberto. Tá? O que acontece quando esse transformador funciona com delta aberto? Tá? Aqui, ó. Só uma para nós ler aqui, ó. O outro caso é utilizar apenas 2 transformadores monofásicos em delta aberto, ou VV, para eliminar uma carga trifásica. Dessa forma, é possível adicionar um terceiro transformador monofásico para completar a ligação delta-delta e eliminar uma carga e alimentar uma carga maior. Bom, nós vimos ontem que esse tipo de ligação tem um problema. O problema é a potência. A potência pode ser baixa. Eu tenho uma boa de uma perda de potência. E isso pode ser prejudicial. Mas pode ser prejudicial. Ó,
como nós determinamos o limite de potência? Então, aqui ele já está dando para nós o limite de potência que nós podemos ter, né? Ó, 1 sobre raiz de 3, tá? Aqui, então, eu tenho que a relação entre a potência por transformador e a potência total trifásica, elas têm uma relação de 1 sobre raiz de 3, que é o 0,57. Então, aí eu tenho essa situação que eu tenho que levar em consideração. Assim, um custo de 50% para o terceiro transformador permite um acréscimo de capacidade do sistema de 73,2. Então, ao invés de eu botar um transformador trifásico que tem 100% dessa potência, eu boto 3 transformadores monofásicos e faço as ligações, né? E vou ter 73,2% da potência. Às vezes é mais negócio. Por quê? Porque eu vou ter que baixar 2 transformadores monofásicos, elevar mais um transformador trifásico maior, uma potência. Então, o que eu faço? Eu só elevo mais um transformador monofásico e faço e fecho esse delta, né? E aí, continuo tocando. A ligação delta, a ligação aberta, ela não precisa ser somente do delta, né? Às vezes ela aparece também lá no estrela. Também aparece um estrela aberto lá também. Tá? É o caso dos 2 transformadores monofásicos. Se tu tiveres um banco com duas situações de monofásico abertos, o que tu pode fazer? Tu pode ter como se fosse o primário em delta e secundário em triângulo. Por quê? Porque no meio de um dos enrolamentos, se o transformador permitir, né, tu pega uma saída, e aí então é como se tu tivesse, não tem a ligação, mas é como se tu tivesse um neutro fantasma ali, né? Tu cria um neutro fantasma. Aqui então as equações de potência instalada na conexão, né? Que é só a equação, aqui eu só estou falando da equação, né? Outra que é só equação também, só coloco as equações para vocês verem, e continuando aqui, só as equações. Aqui nós temos a potência ativa, potência ativa não, desculpa, potência aparente, né? Se eu tenho 2 transformadores, eu tenho que multiplicar por 2, tá? E a potência da carga, então, eu tenho que multiplicar por raiz de 3. Por quê? Justamente pela situação de que eu tenho uma estrela para um triângulo ou tenho essa estrela aberta, o triângulo aberto por triângulo aberto. Então, eu levo em consideração esse raiz de 3. Né? E tenho aqui o transformador, aqui aparecendo o fator de conversão de V, sendo o fator de conversão de V, não, de V aberto, ou aqui eu não vou botar V, eu vou trocar esse V aqui, pessoal, só para não confundir, tá? Eu vou botar aqui, ó, vocês me desculpem aqui, mas eu vou vou tomar essa liberdade aqui de fazer esse negócio aqui para ficar, eu acho mais quando vocês forem estudar. Aqui, ó. Eu vou botar, ó, delta
Aqui eu vou passar de novo para aqui, tutorial, delta, vou botar aqui, A, delta. Eu vou tirar esse V, porque se não V a gente acaba pensando que é a tensão, né? Então, se o fator de conversão delta aberto é o fator de conversão, então é outra coisa. Então, ó, sendo 15,5% da potência instalada em transformadores não realizada, quando o secundário se instala uma carga trifásica balanceada. Tudo estamos falando na situação mais bonita que nós podemos ter, né? Que é as cargas balanceadas, que é o que sempre tem que se fazer, né? Um transformador trifásico, uma coisa importante é o balanceamento das cargas, eu ter a mesma impedância, né, em cada uma das fases. Assim como a mesma coisa que eu dizer que eu ter a mesma corrente na fase. Tá? O fator de utilização do banco pode ser calculado a partir da potência demandada pela carga da potência instalada. Então, ó, potência aparente da carga, potência aparente do delta aberto. Então, fator de utilização, raiz de 3 sobre 2, dá 866, ou 86,6% do fator de utilização. Isto significa dizer que, num banco em delta aberto, isso é 13% da potência instalada não se realiza. Então, há uma perda de 13,3% da potência. Aqui, continuo colocando algumas considerações, né? E aí, faço o resumo final dessa parte, né? Botando essas 4 ou 5 transparências aí para vocês verem. E aí, ó, onde está, aqui eu dou basicamente um formulário para vocês, ó, que pega praticamente todas as fórmulas que vocês vão precisar. E aí nós terminamos com um exemplo, né? Aqui, ó, eu botei exercício, mas ia ser exemplo, né? Ou é exercício? Não, é exercício. Exemplo é aqui, ó. Então, aqui a gente começou com o exemplo e começou a usar as fórmulas que eu tinha dado para você. E aí, os exercícios. Bom, os exercícios tem um para fazer o cálculo e tem mais 9 para vocês fazerem a leitura e responder. Sendo que esses 9, tá, eu pedi para serem entregues o 2, o 4, o 8 e o 10. Tá? 2, 4, 8 e 10. Desses aí. Tá? Entrega 2 dias. Então, vai ser quarta e quinta. Quinta até a meia-noite, né? Então, quinta... Deixa eu ver que dia é quinta, cara. Hoje é terça, dia 5. Quarta, 6, 7. Dia 7 de 10 até a meia-noite, até as 12. Tá? Sei que esse aí é mais chato de fazer porque não é cálculo, né? Cálculo acaba sendo mais interessante. Bom, pessoal, com isso a gente deu uma relembradinha no capítulo 3, o capítulo 2. O capítulo 3 é diferente. O capítulo 3, realmente ele é bem diferente. Tá? O capítulo 3, a gente vai passar para dados construtivos do transformador. Tá? Então, nós vamos passar para dados construtivos. Como ele é construtivamente, o que é o núcleo, o que é o bobinado, como é que se faz, como é que se deixa de fazer, como é que se monta,
toda essa parte construtiva, tá? Não vai ser mais essa parte, como nós estávamos vendo até agora, de parte de teoria. Terminando esse capítulo que nós estamos iniciando agora, o capítulo 3, eu não vou passar para vocês hoje ele inteiro, mas devo passar para vocês amanhã é quarta, no máximo, quinta-feira, tá? Nós vamos para autotransformadores. Autotransformadores também é só introdução, autotransformadores monofásicos, trifásicos, ver as vantagens e desvantagens, e deu. É um capítulo que eu acho que é meio curto aí, tá? E aí a gente encerra. Né? Encerra toda essa parte. Então, de transformadores, a gente encerra com esse terceiro capítulo, e aí a gente vai para uma aplicação que é o quinto capítulo, tá? O quinto capítulo, então, vai ser só a gente vai fazer o cálculo de um pequeno transformador. Um pequeno transformador, quando a gente diz, não é tamanho, né? Não é só tamanho. Não vai ser um transformadorzinho desse tamanho, não. Vai ser um transformadorzinho de até, no máximo, 50 VA de potência. No máximo. Então, ele é um transformador pequeno. Provavelmente, nós vamos fazer um de 110 para 12, ou 110 para 24, ou 110 para 6, alguma coisa do gênero assim a gente vai fazer, tá? Mas eu vou passar, inclusive eu vou fazer nessa aí, eu não vou fazer um apanhado geral de vários livros para não confundir. Eu vou usar um livro que é um livrinho já antigo, bem antigo, que é esse aqui, ó. O livro Transformadores do Alfonso Martignoni. Tá? Esse livro aqui tem no seu capítulo 2, ele diz assim, ó, considerações e dados para o projeto dos transformadores de pequena potência monofásicos. Tá? Então, baseado nesse roteiro deste livro, eu tenho certeza que se vocês montar, vocês vão acertar. Por quê? Porque eu já fiz essa prática quando eu dei aula em outros tempos, né? Então, eu não dava aula de transformadores, mas eu dava a aula de princípios de transformadores. Tá? Então, fazia toda essa parte inicial do transformadores, para depois um outro professor entrar e falar só, ao invés de falar dessa parte inicial, que eu falei para vocês, e mais o resto, não, eu só ia lá em transformadores de potência, transformadores trifásicos, e tocava o barco dele. Aqui não, aqui eu tive que iniciar de tudo, né? Então lá eu dava essa primeira parte aí, ó, funcionamento do transformador, o que precisava, como é que era, como é que não era, e uma das aulas práticas era pegar e montar o transformador, calcular, montar, fazer lista de material, montar ele, fazer as bobinas primária e secundária, colocar as bobinas direitinho e montar ele, parafusar, montar e ligar ele, fazer um ensaiozinho, nem é um ensaio a vazio, né? Só liga ele, se ele, por exemplo, fosse 220, tu ligava ele em 220 e via qual a tensão que tinha na saída. Se fosse para ser 12, por exemplo, então tu ligava em 220 e media a tensão na saída, que era 12. E deu, era só isso que nós fazíamos. Por quê? Porque aí era princípios também de bobinagem, né? Então era só para ter uma ideia de como bobinar um transformador. Tá? Aqui nós vamos fazer mais ou menos isso, só nós não vamos ter esse princípio de bobinagem. Primeiro, porque nós não temos material, né? Não tem os núcleos, não tem os fios zero de menos, a gente compra, né? A gente pede para a escola e a escola compra. Mas os núcleos é difícil da gente conseguir os núcleos, né? Então, eu me lembro que na outra escola eu fiz o seguinte, eu peguei uns transformadores, esses para eletrônica, que queimava lá, e eu fui tirando o material deles, né? E aí, então,
usei o núcleo e tem uma parte externa, né, toda a parte de carcaça dele ali, tudo eu tirei a partir daí, e aí fiz a montagem, tá? Então, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso. Mas agora é a parte construtiva para você saber o que os transformadores têm e que não têm. Basicamente, também, nós vamos trabalhar em cima dos transformadores trifásicos, tá? Um pouco de monofásico, mais trifásico, tá? Então, vai ter algumas coisas aí que vão servir para os dois, tanto para monofásico quanto para trifásico, tá? Então, vamos lá. Introdução. Transformadores de potência são equipamentos cujo princípio básico de funcionamento se dá a partir da conversão de diferentes níveis de tensão entre a fonte, ligada ao primário, e a carga alimentada, ligada ao secundário. Então, eu quero ligar uma carga numa determinada tensão. Não tem outra alternativa. Se eu chegar com, por exemplo, 13.800 volts, e eu tenho lá o meu liquidificador de 220 volts, o meu motorzinho de 380 volts lá, não tenho o que fazer. Eu sou obrigado a botar alguma coisa no meio aí que hoje em dia, ainda hoje em dia, é uma coisa chamada transformador. Foi inventada há muitos anos atrás, né, no século XVIII, XIX, final do século XVIII, início do século XIX, que o pessoal, então, inventou o transformador e depois o Nikola Tesla, então, usando o transformador, ele aperfeiçoou o transformador. E, claro, dali para cá, foram cada vez aperfeiçoando mais em função das cargas que foram cada vez mais aumentando, né? A primeira usina hidrelétrica era para iluminar basicamente só o centro da cidade de Nova York, mas o centro da cidade de Nova York não era aquilo tudo que era ou que é hoje, né? Era um centro bem menor, né? Isso aí no final do século XIX, né? Então era bem pequenininho em relação a hoje. Então era o Central Park, a Quinta Avenida, que é a avenida mais badalada de todas, e mais algumas avenidas e ruas ali na volta, né? Então se tinha para isso aí essa situação. Não era assim, vamos botar uma carga enorme, como hoje se bota cargas extremamente grandes, né? E também não existia sistema interligado, que nós temos hoje sistema interligado, né? Sistema interligado é aquele que tem várias fontes de geração de energia elétrica em vários locais e tens várias cargas, vários consumidores em vários locais. Então, tu vai juntar toda essa potência que tu gera e vai distribuir toda essa potência para os teus consumidores. E isso sim, isto aí é muito mais complicado do que era lá na época do Tesla, né? Porque lá basicamente se usava o transformador, né, e se usava a energia elétrica para iluminação e para alguma coisa de motor. Hoje em dia não, hoje em dia a gente usa para um monte de outras coisas também. Bom, o primeiro ponto que nós vamos dar uma olhadinha aqui é nas potências nominais. As potências nominais em kVA, normalizadas pela ABNT NVR 5440, dos transformadores de distribuição para instalação em postes e plataformas são as seguintes. Então, existe uma norma brasileira, tá? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, existe uma norma técnica brasileira para isso. Então, não pode estar com potências diferentes. Então, transformadores monofásicos para instalação em postes, 5, 10, 15, 25, aqui faltou um espaço, 25, 15, 10, 5, 10, 15, 25,
37,5, ó, depois de 25 aqui, ó, é de 37,5, tá? 50, e ó, 50, 75 e 100 kVA. Transformador monofásico é isso aí. Tu não pode fugir, é essas tuas potências normalizadas, tá? Os transformadores trifásicos para instalação em postes, tá? É esses que a gente vê amarrado no poste aí, colocado direto no poste, tá? Então ele é preso direto no poste. As potências nominais normalizadas são de 15, 30, 45, 75, 112,5 e 150 kVA. Tá? Então não tem outra coisa. Bom, se eu precisar de alguma coisa maior, aí sim eu tenho que pegar e fazer aquela situação, né? Bota 2 postes, um do lado do outro, coloca vigas assim, né? Vigas perpendiculares aos 2 postes, né? Tá? Vigas assim, ó. Tá? E aqui, ó, em cima dessas vigas fica uma plataforma. Esta plataforma é, então, o que se chama de plataforma para instalação de transformadores. E aí, então, transformadores de plataforma, eles são normalizados, 225 e 300 kVA. Ah, mas eu quero botar lá na plataforma um de 150 kVA. Eu posso também, não tem problema nenhum, né? Agora, eu posso pendurar no poste um transformador de 225 kVA? Não, de jeito nenhum, porque a norma não permite. Tá? Só que, claro, fazer uma plataforma é mais caro do que só fazer a colocação do transformador no poste. Então, dificilmente eu vou pegar um transformador de 75 kVA e vou botar numa plataforma. Dificilmente eu vou fazer isso se eu for fazer uma instalação nova. Agora, se naquele ramo da minha instalação eu diminuir a minha carga, que eu usava um de 225 e agora eu vou usar um de 112,5, o que acontece? Eu já tenho lá a plataforma pronta, então, às vezes fica mais fácil, ao invés de eu pegar, fazer toda a estrutura para colocar num poste, bom, tiro um e boto o outro, para ficar mais fácil, porque eu já gastei aquela plataforma mesmo, não vou gastar mais nada por ela, né? Já está ali. Então, as potências normalizadas para ABNT, para transformadores de potência, são as seguintes: transformadores de potência, tá? 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.750, 5.000, 7.500 e 10.000. Tá? Essas potências normalizadas. Então, em termos de potências normalizadas, que nós temos é isso aí. Não tem outra coisa. Por quê? Porque isso é tirado direto da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Na NBR 5440, a gente pode ver isso aí. Talvez alguma coisa que, se vocês pegar e baixar 5440, a última, a mais atualizada, talvez tenha alguma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui, ó, essas que eu peguei não foi da última NBR 5440, tá? Talvez não tenha sido da última, né? Eu peguei um material já que tinha nos livros aí que eu uso. Nos livros e sites também. Núcleo e configurações desses núcleos. Bom, vocês já viram que o núcleo é o núcleo do transformador. Piadinha sem graça essa, mas é o quê? É o fundamental para o transformador, é uma das coisas fundamentais do transformador. Por quê? Porque o núcleo faz com que eu tenha as linhas de forças concentradas
para passar de um bobinado em outro bobinado. Então, o núcleo é constituído de lâminas. Então, já sabes que o núcleo normalmente é laminado. Normalmente, que existem os transformadores chamados transformadores a seco, e esses transformadores a seco não usam material laminado para fazer o núcleo, tá? Mas aí já é outro departamento. Então, o núcleo é constituído de lâminas. A lâminas como é aquela que eu mostrei para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ou se eu não tenho ela aqui. Ó. Então, ó, o núcleo é feito de, no caso de um EI, ó, é feito com essa lâmina de E. São várias lâminas, uma na frente da outra, e depois elas são apertadas através desses buraquinhos que tem ali. Ó. Tá vendo o buraquinho que tem ali? Ó? Tá? E essa lâmina E, ela necessita de uma outra lâmina que a gente chama tipo I, ou seja, uma lâmina que vai aqui assim, enfim, fechando. Tá? E aí, então, se bota uma lâmina E assim e uma lâmina I assim. A do lado a gente bota ao contrário e o I embaixo. E assim a gente vai alternando. Bota uma lâmina E assim, a do lado é assim, aí a outra é assim, aí a outra... Vai alternando, né? Uma com o E para cima e outra com o E para baixo. E vai alternando. Isso até chegar ao número máximo de lâminas que a gente pode colocar no transformador. Desculpem, pessoal, mas está bem desconfortável aqui o meu colete. Peço licença para vocês. Então, para eu dar uma soltada nisso aqui, eu já não estou aguentando mais, não estou conseguindo mais me concentrar na aula. O colete é muito bom para quando a gente pode ficar deitado, mas quando a gente tem que se sentar para trabalhar, ou quando a gente pode ficar de pé, ele ainda é bom, mas quando a gente tem que se sentar, aí ele é muito complicado, ficar apertando, e aperta bem a cintura, que é a região do umbigo, aí é difícil. Mas vamos lá. Por que os núcleos são laminados? Para minimizar o efeito denominado por Foucault. O efeito denominado por Foucault são correntes parasitas que se movimentam aqui na lâmina, ó. Aqui assim na lâmina. Dentro da lâmina, eles ficam só na lâmina. Então, quanto mais corrente de Foucault tiver aqui, mais ele vai esquentar. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter perda de potência, porque se eu gasto potência aqui, ó, sobra menos potência ativa para o secundário. Então, eu não posso ter isso, eu tenho que diminuir isso ao máximo. Então, por isso, essas lâminas, além de serem separadas, essas lâminas aqui estão enferrujadas, mas essas lâminas têm uma camada de isolante. Tá? Então, acaba uma do lado da outra, uma isolada da outra, fazendo com que as correntes de Foucault fiquem só em uma lâmina. Então, vai ter uma corrente pequenininha numa lâmina, aí vai ter uma corrente pequenininha na outra, mas que não se soma com essa daqui. Por quê? Porque ela está isolada. Então, isso é importante. Tá? Então, como eu tenho várias correntes pequenininhas que não se somam, então a tendência do aquecimento do transformador, ele é menor. No qual a indução do campo magnético alternado sobre o núcleo magnético tende a dar origem a correntes elétricas parasitas que ficam circulando e assim gerando perdas e aquecimento localizado.
corrente de Foucault ou corrente parasita é o nome dado às correntes induzidas em um condutor quando há variação de fluxo magnético que o percorre. Então, em um condutor. Lembra que isso aqui é uma chapa de aço silicioso, de ferro silício. Então, ele, de certa forma, com maior resistência, ele também conduz, né? Então, é a partir disso que se dá essa corrente aqui, a partir desse efeito, né? Em alguns casos, a corrente de Foucault pode produzir resultados indesejáveis, como perdas em decorrência de dissipação de energia por efeito Joule. Efeito Joule é aquecimento, né? É o nosso famoso aquecimento. Fazendo com que a temperatura do material aumente. Para evitar a dissipação por efeito Joule, os materiais sujeitos a campos magnéticos variáveis são frequentemente laminados ou construídos com placas muito finas, isoladas umas das outras. Esse arranjo aumenta a resistência no trajeto das correntes, que atravessa o material, resultando em menor geração de calor e, consequentemente, menores perdas. Ou seja, a corrente que é gerada nesta laminazinha aqui, ó, ela não se soma com a corrente que é gerada na laminazinha do lado dela. Não tem jeito, ela não faz isso. Tá? Então, eu tenho uma separação elétrica entre elas, então não há um aumento. Certo, pessoal? Então, o núcleo ferromagnético é configurado por colunas verticais. Pessoal, outra coisa, nós temos que ter um núcleo ferromagnético. Tá? Ele tem que ser ferromagnético, ou seja, ele tem que ser suscetível ao campo magnético. Tá? Não pode ser um núcleo que não deixe com que eu tenha um fluxo magnético. Então, os materiais ferromagnéticos deixam que se tenha um núcleo, tá? E, através da corrente de esterese, a gente vê que os materiais ferromagnéticos têm um fluxo residual, tá? Ou seja, depois que se tira a força magnetomotriz, né? O que acontece? Ele ainda continua tendo uma magnetização. Esse é o caso da chave de fenda que a gente encosta no ímã lá, e aí, dali a pouco, ele começa a puxar o parafuso aqui, puxar o parafuso ali, puxar uma porca, ou uma série desses elementos. Por quê? Isso chama-se magnetismo residual, que o elemento tem. Tem umas que têm um magnetismo residual maior, por quê? Porque são feitas com material que tem essa característica de ter o magnetismo residual maior. Tá? Por quê? Porque o magnetismo residual é devido ao próprio material, é uma característica do material. Não é uma característica externa, é uma característica do material. O material ferromagnético é configurado em colunas verticais, sendo que as principais abrigam blocos de bobinas e as colunas periféricas, denominadas de retorno, são para fechamento do circuito magnético. Este é construído com um material ferromagnético, óbvio, né? Que contém uma composição de silício. É um ferro magnético, mas não é puro, ele tem uma concentração de silício, por isso se chama de ferro silicioso, tá? Ou ferro silício ou aço silicioso. Normalmente eles falam dessa forma. Que lhe proporciona características excelentes de magnetização e baixas perdas. Então, tu tem um material que tem uma capacidade boa de magnetização
e tem baixas perdas. Mas veja bem, nada disso se encontra na natureza, né? São ligas metálicas que são feitas, né? Porém, esse material é condutor, estando sob a ação de um fluxo magnético alternado e dá condições do surgimento de correntes parasitas. Não tem como, mesmo ele sendo já feito para que se não tenha, para que não se tenha perdas, é impossível um material que não tenha perdas. Então ele tem alguma perda e é isso que ele está dizendo aqui, ó. Porém, esse material é condutor e, estando sob a ação de um fluxo magnético alternado, dá condições ao surgimento de correntes parasitas. Para minimizar esse problema, o núcleo, ao invés de ser uma estrutura maciça, é constituída pelo empilhamento de chapas finas e isoladas. Então, há um isolamento entre essas chapas. Tá? E, às vezes, até, não essa aqui, né, que está aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó, que é pura ferrugem, tá? Essa aqui não, mas às vezes tem algum pontinho ou outro de ferrugem, até não é ruim. Por quê? Porque serve também como material de isolação entre eles. Presta-se especial atenção para que as peças magnéticas, para que as peças metálicas de prensagem sejam isoladas do núcleo entre si. As peças, cada uma dessa aqui, ó, né, o que ele está dizendo, que eu já disse para vocês, ó, cada uma dessas chapinhas seja prensada, uma do ladinho da outra, bem prensadinha, porém, uma não está eletricamente ligada à outra. Tá? Para evitar as correntes parasitas que aumentam sensivelmente as perdas invasivas. Como é que a gente compra esse material? Né? A gente compra assim, ó, em bobinas ou em chapas, né? E esse outra coisa desse ferro silicioso aqui, ele já tem as chapas, pelo menos as que eu conheço, né? E já conheço algumas, já fui em algumas empresas que fabricam e fazem manutenção de transformadores. A gente tem uma situação aí que ela já vem com os seus cortes determinados, aonde tu pode cortar. Então não tem essa, não, eu vou cortar em qualquer lugar para aproveitar melhor a chapa, não. Então ela já vem ali parece como se fosse uma listrinha mais clara na placa, né? Ali dizendo que ali tu pode cortar 90 graus, aí dali a pouco pode cortar 45. Então, normalmente, essas chapas de ferro silicioso, tu corta só 90 graus ou 45 graus. Não tem outro tipo de corte. Então, sempre que devemos levar em consideração a qualidade do ferro que é empregado, pois os transformadores aquecem durante o funcionamento, devido às perdas que existem. Os núcleos são constituídos dos seguintes elementos. Ou ele é de ferro silício, que é essa chapinha aqui que eu mostrei para vocês, ou ele é de ferrite. Aí o ferrite, ele é uma liga feita a partir daquele material tipo grafite do lápis, assim, né? Só que, claro, não é aquele mesmo material, né? É um material específico para aquilo, mas ele é feito a partir daquilo ali, e aí ele é montado já, e aí o núcleo como é que eu vou te dizer assim, ele é aquecido, depois ele é prensado e já conformado do jeito que tu vai ter. Então ele já vem conformadinho, do jeitinho que tu vai usar, tá conformado ele. Ele não é montado, ele é conformado. Epóxi com esmalte vinílico é a mesma coisa. E as ligas amorfas. Ligas amorfas eu botei aqui só para vocês terem uma ideia, né? E fica para que vocês procurem alguma coisa. Por quê? Porque
porque essas ligas começam a ser utilizadas no lugar do ferro-silício, tá? Essas ligas amorfas começam a ficar mais baratas. Então, quanto maior a potência retirada do secundário, maior ainda será seu aquecimento. Devido a isso, os núcleos devem ser feitos de ferro-silício. Para baixas frequências é utilizado ferro-silício e ligas amorfas. Baixas frequências. Ah, mas eu tenho um transformador que eu vou usar lá em uma aplicação que eu tenho de alta frequência. Então, eu vou usar o ferrite ou o epóxi para o esmalte de milho. Ah, pessoal, mas aonde que eu vou usar um transformador que precise de alta frequência? Eu vou dizer para vocês, ó, é nesse aqui, ó. Esse aqui é um deles, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, é a fonte do meu notebook. Tá vendo? Ó, aqui dentro eu não tenho um transformador de entrada, mas eu tenho, porque aqui ele fala o seguinte, o que acontece aqui dentro, tá? Essa aqui é uma fonte chamada de fonte chaveada, denominada fonte chaveada. Então, o que acontece aqui? Então, acontece que entra 220 através daqui, ó, aí tem uma queda capacitiva, um resistor e um capacitor, que diminui um pouco essa tensão, tá? Passa pelo retificador, esse retificador retifica, joga a tensão mais para cima, porque ele retifica a partir da tensão, ele retifica e o capacitor pega a tensão de pico, né? Então, eu tenho uma tensão maior aqui. E aí, depois, o que ele faz? Ele pega essa tensão, depois de retificada, tá? Ele dá uma aplainada nessa tensão, ou seja, tem um outro capacitor que faz isso. Depois que eu tenho essa retificação e essa aplainação, o que se faz? Se coloca um elemento chaveador, que fica ligando e desligando essa fonte. Para quê? Para fazer com que eu chegue aos meus 12 ou 5 ou 6,5 volts, depende da tensão que eu utilizo aqui. Essa aqui, olha, se eu não me engano, é 17,5, tá? Para dar os 17,5 aqui, ó. Se eu não me engano, é 17,5. Aqui eu não consegui ler, pessoal. Tá? Então, ó, vai ter essa tensão menor aqui. Então, precisa ter um transformador, um elemento que começa a chavear essa tensão contínua e vai fazer com que eu tenha a tensão aqui. Só que aí, o que se faz? Não se diminui a tensão a partir do número de espiras do rolamento, não. Se diminui a tensão a partir da velocidade ou da frequência que se faz essa tensão contínua vir a zero, né? Então, se ela vem muitas vezes a zero, eu tenho uma tensão de saída. Se ela vem poucas vezes a zero, ou seja, se ela dá uns quadradinhos mais compridos, eu tenho outra saída. Então, eu regulo a tensão através disso. E aí, o que eu faço? Eu pego e vejo a tensão que tem na saída, pego uma amostra dessa tensão da saída e jogo para a entrada. E lá, então, através de, normalmente, um microcontrolador, eu faço essa leitura. Ó, tensão está baixa, o que tem que fazer? Tem que aumentar, por exemplo, a frequência. Então, o microcontrolador já libera a frequência maior para que eu tenha tensão maior na saída, porque está baixa. Se a tensão está alta na saída, o que acontece? O meu microcontrolador lá, ou seja, a parte que volta para o microcontrolador vai lá e diz assim, opa, tensão muito alta lá, ó, vamos trabalhar aqui no microcontrolador para que eu tenha uma frequência diferenciada para eu baixar a tensão lá na saída. Então, é isso que se chama de fonte chaveada, né? Ou seja, ela tem uma verificação da saída para que se tenha um ajuste um ajuste na saída através da entrada. Tá? Esse é o princípio da fonte chaveada. Claro, aí tem várias maneiras de a gente construir isso, né? Mas basicamente é isso.
Para baixas frequências é utilizado silício, as ligas de silício amorfo. Nos núcleos de ferro silício são constituídos de 0,25% de silício, de 0,25 a 4,75, dependendo da potência do neutrosonador. E o restante é ferro mesmo, aço, sem problema nenhum. Então, o ferro possui características magnéticas que ajudam no desempenho e o silício atua como isolante do núcleo. Podemos afirmar que é o material magnético mais utilizado na construção dos núcleos professor? Fala. Professor, desculpa ele atrapalhar a sua aula aí. Professor, eu vou ter que sair, tá? Eu vou ter que buscar minha filha no médico. E aí eu vou ter que sair da aula. Só para o senhor bota a presença para mim, se puder. Tu é quem? É o Matheus Pinho. Matheus Pinho, tá. Então eu vou fazer esse minutinho aqui. Assim que eu achar. Tá aqui. Matheus Pinho. Tá. Já está com presença, Matheus Pinho. Tá bom, obrigado, professor. Tá bem. Então, o ferro possui as características magnéticas que ajudam no desempenho e o silício que atua como isolante do núcleo. Ajudam no desempenho. No desempenho do quê? No desempenho da formação do fluxo, da concentração do fluxo. Tá? Por isso que ele diz desempenho. Desempenho, quanto mais eu consigo concentrar esse fluxo, ou seja, quanto menos fluxo disperso eu tenho, dispersão de fluxo eu tiver. Podemos afirmar que o material magnético mais utilizado na construção dos núcleos é a liga de ferro-silício. Os mesmos são laminados, cerca de 3 milímetros de espessura por lâmina. Aí vocês vão me dizer assim, Silvio, esse teu aí tem 3 milímetros? Talvez quando ele foi feito ele tinha 3 milímetros, mas agora ele já tem mais por causa da ferrugem que tomou conta do infeliz. Esse coitado aqui, eu achei ele na rua caminhando. Eu acho que uns dias antes de eu começar a dar aula para vocês, eu estava caminhando e pisei em cima desse negócio aqui. E aí eu olhei e digo, opa, isso aqui é uma coisa que eu posso usar. E realmente eu estou usando para mostrar para vocês, tentar mostrar alguma coisa para vocês. A cada lâmina é isolada de outra. Uma lâmina é isolada da outra. Assim, cria-se uma resistência diminuindo as perdas das correntes. Por quê? Porque a corrente, ela fica presa, a corrente de Foucault, a corrente parasita, ela fica presa aqui dentro. Só dentro dessa aqui. Se tiver outra aqui do lado dela, não vai passar. A corrente desta aqui não vai passar e se somar com a corrente da outra. Então, a perda vai estar aqui, ó. A corrente desta aqui fica encerrada nesta aqui. Tá? Então, essa é uma das situações. Como elas vêm, ó, vêm em chapas de aço silicioso, né? Então, essas chapas de aço, durante a sua fabricação, recebem um tratamento especial com a finalidade de orientar seus grãos, ou seja, os grãos de silício são grãos orientados. Então, a gente, às vezes, se vocês procurarem em livros e coisas, se chama de ferro-silício de grão orientado. Tá? Esse o processo que torna o material adequado à utilização em transformadores, ou trafos, né? Devido à diminuição das perdas específicas, né? Então, as perdas específicas do material, ele diminui. Diminui, mas deixa zero? Não deixa zero, tá? Tu tem aí um limite máximo que tu pode aceitar.
É também com a finalidade de reduzir as perdas que nessas chapas são feitos cortes a 45 graus nas junções entre as culatras e os pilares. Então, ó, culatra é isso aqui atrás, ó, tá vendo? Ó? Essa parte aqui atrás, que é uma mesma, a outra que vai vir aqui na frente, né? Culatra. E aqui é o quê? É o pilar. Então, ó, vejam que esse pilar é formado por várias chapas aqui, ó. E aqui, tá vendo, ó? Aqui eu tenho uma culatra e aqui eu vou ter outra igual, tá? Então, deixa eu aumentar aqui, ver se a gente consegue ver um pouquinho melhor. Ó, aqui, ó, aumentando assim, dá para vocês ver que ela é laminada mesmo, né? E ela aqui, ó, ela é laminada não só para isso, mas ela é laminada também para deixar ela um pouco mais arredondada. Para quê? Para que eu consiga colocar o meu núcleo mais facilmente, tá? Basicamente é isso que nós temos aí. Vou voltar ao tamanho normal. Aí tem o formato das chapas de ferro silício comercialmente encontradas, já cortadas. Isso aí não se usa em transformadores trifásicos, normalmente se utiliza em transformadores monofásicos. Então, eu posso ter a chapa tipo I, né? Que essa aí, então, eu posso cortar para formar um transformador trifásico. As chapas tipo L, tá? As chapas tipo E, I, que o E é esse cara aqui, ó, tá? E, I, e tem uma outra que é um pouco diferente, que é a chapa F, tá? Então, se eu botar duas chapas Fs assim, eu vou ter, ó, mesma coisa que um núcleo EI, né? Então, eu vou fazer um enrolamento desse material nesse meio aqui, ó. Por quê? Porque é monofásico. Mas, pessoal, aí tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é chamada entre ferro, né? É o quê? É o valor de perda que eu tenho da distância dessa ponta aqui até essa parte aqui do E, ó, tá vendo? Ó? Esse entre ferro, que ele deixou bem claro aqui, para mostrar que era duas chapas, isso aqui tem que ser extremamente bem encostado. Para quê? Porque senão, ó, no momento que eu vou formar o fluxo magnético aqui, ó, assim, o que que acontece? Aqui eu tenho ar, e esse ar vai me dar mais resistência à formação do fluxo magnético. Então, eu vou ter uma dispersão maior nessa pequena falha aqui, ó, tá? Nessa pequena distância. Então, quando eu monto ele, eu tenho que montar ele bem justo, mas muito justo mesmo. Tá? Para quê? Para que eu tenha o mínimo das chamadas perdas do entreferro. Tá? Se utiliza as chapas que as chapas mais utilizadas são as que menos têm possibilidade de eu ter perda de entreferro. Então, aqui a EI é uma delas, ou a tipo I, a tipo F aqui também tem essa parte aqui, ó, que não é pequena também entre elas, só que aqui na EI é mais fácil de eu colocar o bobinado aqui também. Na F já é mais difícil, que eu boto só a metade e depois eu tenho que engaixar a outra parte aqui. Então, isso aí já é meio bruxo aí para a gente fazer. Aqui eu botei uns exemplos aqui, ó, para vocês verem de como são feitas, ó, transformadores de potência maiores são usados e montados nos núcleos. Ou seja, eu formo o núcleo e depois eu boto aqui o bobinado. Tá? Nesse caso aqui, ó, que a chapa é inteiriça, né? Até nem sei se não é um EI. Assim. Parece que é um EI. Não, sei lá. Esse aqui talvez seja um EI, né? Não é um EI, não.
ela é cortada de forma... Aqui eu coloco aqui, ó, no central, ó, podem ver aqui, ó. Olha aqui, ó, no central, ó, eu tenho um corte de 90 graus aqui, e o central, ele tem esse bico de 90 graus aqui também, para encaixar nele. Então, para seguir os cortes padronizados aí, que é de 90 e de 45. Esse aqui também dá para ver de cara aqui, ó, tá? Só que esses aqui não tem furação, ou seja, eles estão, só pega-se a chapa e se encosta ali, vai se montando a chapa, depois bota os bobinados e depois faz esse selamento, digamos assim, com o verniz. Já essas aqui não, essas aqui tem os furos onde eu pego e boto parafuso, tá? Essa aqui de baixo também, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho parafuso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui, parafuso aqui. Qual o problema de ter parafuso? Primeiro que o parafuso, ele é um parafuso de aço. Então, a minha dispersão ali vai ser maior. E segundo, que esse parafuso vai ter uma folga para ele poder entrar no núcleo, mas mesmo que pequeno, ele vai ter uma folguinha. Essa folguinha vai fazer com que aumente a minha dispersão do fluxo que eu vou ter no núcleo. Então, esse é um problema que eu tenho. Aqui, opa, o grandão. Configuração dos enrolamentos. Existem várias configurações de enrolamentos que eu posso ter. Não é um tipo só. Então, ó, os enrolamentos são bobinas cilíndricas formadas por condutores de cobre de seção circular, convencionais ou transpostos. Podendo ser isolados com papel ou infernizados. Não, vocês trocam infernizados por invernizados. E, coitadinhos, eles não vão para o inferno, eles só recebem uma camada de verniz, invernizado. Então, ó, isso pode ser utilizado, como eu disse aquele dia para vocês, o papel, tá? Que é a que a gente faz para a nossa prática, a gente não usa verniz, né? A gente só coloca o papel, ou então a gente pode usar o papel e invernizar ainda, tá? Ou só invernizar, se o tipo de rolamento poder ser assim. Então, as bobinas apresentam um arranjo físico que pode ser do tipo helicoidal, em camadas, discos contínuos ou discos entrelaçados. A relação entre o número de espira dos diversos enrolamentos do transformador define seus níveis de tensão de operação, ou seja, quanto maior o número de espiras, quanto mais espiras eu tiver, maior vai ser a tensão do transformador. Por quê? Porque existe uma relação chamada de volt-espira também, tá? Que nós vamos ver depois quando a gente estiver calculando o transformador. Então, eu vou calcular para, por exemplo, para 1 volt-espira, a tensão de 1 volt-espira, tá? E aí depois eu vejo se eu quero, sei lá, 15 volts, 20 volts, eu vou ter que usar tantas espiras quanto eu vou ter esse volt-espira. A relação entre o número de espiras dos diversos enrolamentos define o nível de tensão de operação, havendo a possibilidade de se fazer bobinas com terminais intermediários, denominados TAPs, ou seja, eu vou enrolando, e aí eu puxo uma derivação aqui e continuo enrolando, mais ou menos assim, ó.
eu estou enrolando, dei 2 voltas aqui, e agora eu tiro aqui essa minha derivação, tá, ó, faço isso aqui, exatamente isso aqui, ó, com o fio, ó, aqui, e continuo enrolando. Se for do mesmo jeito, eu vou continuar enrolando assim. Deixa eu segurar. Continuar enrolando. Deixa eu segurar direitinho. Vou continuar assim. Tá? E olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho uma derivação no fio, tá? Na bobina. Eu tenho essa derivação. Isso é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer é soldar ali um pedaço de fio. Mas a soldagem no pedaço de fio não é grandemente utilizada. Depende do transformador, mas os transformadores menores não. Os transformadores menores é melhor a gente puxar o fiozinho, daí a gente enrola ele direitinho. Isso são denominados TAPs. Tá? Essa derivação são chamados comumente de TAPs, que podem ser comutados com limitação de que o transformador esteja sem tensão, ou até mesmo com o transformador operando sob carga mediana, a utilização de chaves comutadoras e características especiais, comutador sobrecarga. O secundário, ou dependendo do caso, BT, geralmente constitui um conjunto único para cada fase, ao passo que o primário pode ser uma bobina única ou fracionada em bobinas menores, que chama-se de panquecas. Aí nós vamos ver direitinho aqui, ó, como a gente viu aqui, ó, que nós temos tipo helicoidal, camadas e tal. Então, normalmente o que se faz? Se pega e se faz um enrolamento único pro secundário, que vai embaixo, né? E no primário a gente vai botando as panquecas, né? Que são enrolamentos dentro de alguma coisa de uma altura assim, mais ou menos, né? E vai colocando essas panquecas e vai interligando essas panquecas. No momento em que eu quiser, na interligação dessas panquecas, puxar um fio para uma derivação, eu puxo. Tá? E, normalmente, eu faço a mudança do TAP, do transformador, quando eu tenho que fazer alguma coisa em relação ao TAP do transformador, eu faço no primário. Por quê? Porque, normalmente, o secundário está numa bobina por baixo e o primário está numa bobina por cima. Tá? Então, essa é uma situação. Os enrolamentos são dispostos concentricamente. Esse aqui não tem que estar aqui. Os enrolamentos são dispostos concentricamente, ou seja, com o mesmo centro, né? Todos com o mesmo centro. Com o secundário ocupando a parte interna e, consequentemente, o primário a parte externa, por motivos de isolamento e econômicos, uma vez que é mais fácil de puxar derivações do enrolamento externo. Chamamos de derivação os pontos localizados no enrolamento primário conectados ao comutador. O comutador é que vai fazer aquela mudança de taco que nós vamos ver depois, né? Ou seja, tem uma situação que tu precisa, às vezes, aumentar um pouquinho a tensão, porque a casa lá no final da linha, lá no final da rua, lá está com tensão muito baixa, então tem que dar uma mexida no TAP para fazer essa compensação. Tá? Então, aqui, ó, enrolamento primário, enrolamento secundário, vejam que a saída dele é aqui, ó, embaixo ou em cima, e o enrolamento primário. Esses são o tipo barril, olha, parece um barrilzinho mesmo, ó, tá vendo? Então, vai esse aqui por dentro e esse aqui por fora. Tá? Tipo aquelas matroscas, as bonequinhas russas, aquelas, tem uma, aí depois tem outra por dentro, que é um pouquinho maior, e assim por diante. Tá?
o enrolamento tipo camada, esse aqui, ó, esse enrolamento tipo camada, ó, eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês verem, ó, que ele tem, ó, ele tem uma camada, aí um espaço, outra camada, espaço, outra camada, espaço, outra camada, espaço, e assim ele vai fazendo, tá? Ó, e essas partes aqui, ó, são o quê? Essas partes aqui servem também para eu ter uma... para eu não grudar o transformador, o primário no secundário. Então, eu tenho, neste caso, nesse tipo de transformador, eu tenho um espaçamento também entre o primário e o secundário, um espaçamento físico, né? Tá. Então, esse aqui, ó, de camadas, tu usa para qualquer potência. Esse aqui, ó, o tipo barril também tu usa para qualquer potência. E tem o tipo panqueca, ó, panqueca tu tá vendo aqui, ó, já as panquequinhas, ó, feitinha, redondinha aqui, com entrada e saída, aí depois tu vai botando uma panqueca em cima da outra e vai ligando, né? Elas em série, ou se tu quiser ligar em paralelo e tal. E aí o que acontece? Tu vai fazendo essa ligação e vai isolando. Mas se tu quiseres um TAP, o que tu faz? Tu faz essa ligação aqui, ó, e deixa um fio para fora ali. Então, daí tu tem um TAP muito mais fácil. Tá? Então, tem panqueca de tudo que é jeito. Normalmente, a gente vê uma panqueca já pronta, né? A panqueca já pronta, ela tem aqui um papel Presspan bem grosso, que parece até um pedacinho de madeira, né? Mas é um papel Presspan bem grosso, aqui por fora, e aqui também por dentro tem esse papel aqui, ó, pela parte de dentro dela aqui, assim, ó. Aqui, assim, também tem o papel Presspan, e aqui tem o papel Presspan, e aqui tem o papel Presspan. Só fica aparecendo o buraco aqui, onde tu vai colocar, encaixar lá no transformador, na coluna do transformador. Tá? As panquecas tu usa em transformadores de até 3.500 kVA. Outro tipo é o disco. Tá? Então, tu vê aqui, ó, são bobinas parecidas com a panqueca, só que a panqueca ela é feita uma panqueca e liga com a outra panqueca. Essa aqui não, ó. O disco, ele faz um disco, já interliga aqui, ó, com o próximo disco, que interliga com o próximo disco, e assim vai por diante, vai fazendo, tá? Então, o enrolamento é um sobre o outro, e aí, então, de uma para outra, segue o mesmo fio, né? Então, tu faz aqui, enrola um sobre o outro, tantas voltas. Aí, o que tu faz? Pega daquele mesmo fio lá e segue enrolando a outra. Até 1.000 kVA tu pode usar o disco. O helicoidal, ou hélice, né, é acima de 1.000 kVA. Aí, então, realmente, ele é enrolado dessa maneira que eu enrolo normalmente aqui para mostrar para vocês, assim, ó. Isso aqui é uma hélice, né, helicoidal, tipo o enrolamento de uma mola, assim, né? Só que, claro, né, eles vão estar bem juntinhos um do outro, né? Tá? Bem justapostos. Aqui, ó, eu tenho o início, ó, o início, que eu começo a fazer aqui por baixo, tá? Aí, quando terminei esse aqui por baixo, eu começo a enrolar aqui, ó, mais por cima, tá? E aqui eu tenho o fim da bobina. Então, eu tenho aqui, ó, o início e o fim da bobina aqui, ó. Ou, nesse outro caso, que esse aqui é um double, tá? É uma dupla hélice, e essa aqui que é uma hélice comum, então eu tenho aqui, ó, o início da bobina e aqui o final, ou vice-versa, né? Um é o final da bobina e outro é o início da bobina. Pessoal, é muito importante a gente saber o final da bobina e o início da bobina. Para quê? Para fazer as ligações. Porque se eu não cuidar qual é o início e qual é o final, eu posso fazer com que uma bobina esteja gerando um fluxo
180 graus defasado do outro. Então, uma bobina anula o fluxo da outra. Isso aí eu tenho que cuidar para não acontecer. Tá? Quando eu tenho várias bobinas assim, eu tenho que enrolar e ligar elas de forma a que eu não tenha essa situação de uma bobina ter um fluxo que vai influir negativamente na outra, né? Eu tenho que fazer isso para que as bobinas tenham os núcleos influindo positivamente um no outro. Agora, então, os isoladores. Tá? Os isoladores é outra coisa. Isolador são aquelas coisas que ligam entre o fio da entrada e o fio que está dentro do transformador. Então, existe uma peça que é chamada de isolador. Ó. Os isoladores são normalmente de porcelana, têm a finalidade de isolar os fios ou cabos internos das paredes do tanque, ou seja, os fios que estão para dentro do tanque do transformador, que é pela parte de fora, né? Então, estão dentro. Servir de suporte para os terminais de saída e manter a estanqueidade do equipamento, ou seja, manter estanqueidade o quê? Mantém ele fechado, ou seja, sem vazamento, nenhum tipo de vazamento de óleo ou nem nada, ele fica estanque ali e não tem nenhum problema. Os isoladores não devem apresentar trincas, lascas, rachaduras ou mesmo depósitos de poeiras, sais ou qualquer materiais estranhos. Por quê? Porque deixa eu ver aqui. Estão vendo esse aqui, ó? O isolador, ele é dado a sua quantidade de isolação é dada em volts, né? Então, tem um isolador para 25 kV, outro para 300 kV, outro para 500 kV, e isso é dado assim, ó, cada uma desses anéis maiores aqui, ó, significa que ele é para um determinado número de volts. Tá? Cada volta é um determinado número de volts. Então, digamos que fosse, vamos só dar um exemplo aqui, ó, que fosse 100. Então, esse aqui seria, ó, cada volta grande dessa aqui tem 100. Então, esse aqui, o isolador seria para 100, 200, 300, 400, 500 volts. Então, aqui teríamos um isolador de 500 volts. Tá? Se aqui tiver, entre esta parte aqui e esta parte aqui, começar a ter acúmulo de sujeira e coisa, o que acontece? Há uma passagem de corrente elétrica aqui e eu diminuo a capacidade de isolamento do meu isolador. Isolador ou bucho, chamado bucho também, né? Tá? Então, ó, aqui também tem outra aplicação para os isoladores. Tá? Mas voltando lá, só para vocês verem o que é o isolador. Então, durante as inspeções deve-se desenergizar o transformador e limpar os isoladores, sempre que necessário. Se algum isolador apresentar trinca, rachadura ou lasca, torna-se necessário sua substituição urgente. Urgente por quê? Porque daí eu não tenho uma isolação necessária que eu preciso porque por dentro daquele isolador tem o condutor. Tá? Por dentro do isolador eu tenho o condutor, mas por fora ele faz o isolamento com tudo por fora. Se ele tiver essas trincas, essas rachaduras, essas coisas assim, o que vai acontecer? Entre o isolador ali vai ser uma situação onde aquela alta tensão que vinha do cabo e devia entrar direto para o transformador, para o bobinado do transformador, ele fica ioniza aquele ar ali e ele começa a dar uma faísca, ou seja, uma espécie de um raio, tá? Um raio contra aquele fiozinho que está lá dentro, que vai ligar entre o fio que vem da rede, tá? E o fio que forma o bobinado do transformador.
Se algum isolador apresentar trinca, rachaduras ou lascas, torna-se necessária a sua substituição urgente. Quando as buchas, isolador ou bucha também, né? Chamado. Quando as buchas forem montadas ou, no caso de troca de ligação interna, ao abrir o transformador cujo núcleo esteja coberto de óleo, os seguintes cuidados são necessários. Olha, eu vou trocar uma bucha. Olhei lá uma bucha no transformador, lá está trincada, tá? Que é aqui, ó. Eu vou mostrar nesse slide aqui, que é do tanque principal, mas, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma bucha, ó. Aqui é um isolador. Ó, aqui eu tenho 3 isoladores, ó. 1, 2, e o terceiro está aqui, ó. Tá? Então, quando eu vou trocar o isolador, ó, quando eu vou trocar o isolador, eu não posso levar nada nos bolsos, principalmente algo metálico, né? Por quê? Porque pode haver ali, através do meu corpo e através daquela chave que está no bolso, ou moedas que estão no bolso ali, encostando na minha pele, pode haver um contato não direto, fazendo com que eu tome um choque ali. Por quê? Porque a tensão é grande. Tá? As chaves deverão ser amarradas, ou seja, todas as tuas chaves tu não leva junto ao teu corpo. Tudo que tu vai usar para ligar lá, claro, tu vai estar com luvas especiais, tudo direitinho, né? Então, as chaves são penduradas no corpo, para quê? Para elas não ficar junto do teu corpo. Se der uma descarga para uma chave, não tem problema. Por quê? Porque ele está amarrado no teu corpo, por um barbante, tu não vai tomar choque, tá? Essa é a situação. E se tu, mas e se eu estiver usando a chave lá? Vai descarregar, mas não faz mal, tu tá com uma luva que tem esse isolamento. Normalmente é uma luva de borracha por baixo, tá? E uma luva de couro por cima. Bom, pessoal, 9 horas. Com isso, nós ficamos até aqui em buchas, tá? E a partir de amanhã nós começamos no slide 16 com o término de buchas, tá? Então, eu vou anotar aqui. E aí, pessoal, terminamos a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado por terem comparecido, por terem estado aqui comigo, tá? Então, eu vou botar aqui que a aula 14, né? Que é do dia 5 de 10. Terminamos no slide 15. Tá? Então tá, pessoal. Obrigado. Tenham uma boa noite. Amanhã a gente vai se encontrar de novo para continuar essa parte de buchas e, quem sabe, até terminar essa parte aí dos transformadores, que é mais a parte construtiva. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês aí e vamos em diante. Tá bom? Amanhã a gente se encontra. Beleza, pessoal? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite, boa noite.